Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O réu da cruz. Em meio às perseguições da noite fria e sem luz, meus amigos do Evangelho, lembrai-vos do réu da cruz, sem que alguém lhe concedesse o canto amigo de um lar. Nasceu numa estrebaria por servir e por amar. Desde a infância humilde e pobre, na casa de Nazaré, trabalhava todo dia entre os formões de José. Ele, o príncipe da luz, caminho, vida e verdade, fez-se escravo pequenino no serviço à humanidade. Foi Messias generoso, da bondade e do perdão, trazendo ao mundo oprimido a grande renovação. Serviu aos ricos e aos pobres, ao infeliz, ao sofredor, devotou-se a toda a gente em sua missão de amor. Revelou a paz do reino, da verdade, da bonança, fez brilhar na terra escura novo lume de esperança. A cegueira dos caminhos trouxe a luz pura e imortal. Pelo evangelho da vida, curou a lepra do mal. Expulsou a treva espessa, viveu a bondade imensa. Trouxe a bênção da fé viva, trabalhou sem recompensa. Mas em troca dos tesouros de sua abnegação, recebeu pedras e espinhos de dor e incompreensão. Foi traído, processado, encarcerado e ferido. Ele, o mestre da verdade, foi o grande escarnecido. Se também sois humilhados, lembrai-vos daquele réu que foi à cruz pelo crime de abrir a visão do céu. Com esse poema belíssimo do nosso querido poeta vassourense Casimiro Cunha, que veio através da psicografia missionária de Francisco Cândido Xavier, no livro Coletâneas do Além, cujo título eu já falei, O Réu da Cruz, nos traz uma lição profunda. Porque no último estrofe, o poeta do além-túmulo, ele é certeiro. Porque muitos de nós agimos dessa forma, com queixumes, com medo, com arrependimentos, com reticências. Como foi dito na página inicial, que o nosso querido amigo Rodrigo leu para nós. Muitas vezes a gente pede as provas para que a gente possa evoluir, se lapidar. A gente pede para pagar os débitos antigos. É feito todo um planejamento espiritual. É isso que a doutrina espírita nos explica. Para que a gente possa voltar mais feliz. Aprender a evoluir, a amar, a ter paciência, a perdoar. Mas, quando chega o primeiro sinal da prova, da expiação, da dificuldade, da dor, da doença, da perda, nós começamos os nossos queixumes. Começamos a esquecer dos nossos compromissos passados e a botar a culpa. Ah, a culpa não é minha. Ah, não fui eu que fiz isso. Começa o que Freud nos ensinou. A projeção dos nossos problemas. Né? Então são estratégias de defesa do ego, da nossa personalidade. Eu vou sempre projetar no outro a culpa que eu carrego. Eu sempre vou ver no outro, muitas vezes, o defeito que eu vejo em mim, que eu tenho em mim. E aí eu nego.
Eu quero voltar para trás, eu não aceito a dificuldade. Mas o poeta foi certeiro. Se vós sois humilhados, ele disse no último estrofe. Então, se eu estou passando pela dificuldade, pela prova, muitas vezes a prova que eu mesmo procurei, que eu mesmo sou o responsável, porque a lei de justiça, amor e caridade é clara, como nos ensina a doutrina espírita. Nós temos o livre-arbítrio e sempre vamos colher aquilo que plantamos. É fácil botar a culpa em Deus, botar a culpa no outro, botar a culpa na esposa, nos filhos, no azar da vida que nasceu no país errado, na hora errada. É sempre alguém que tem a culpa. Mas a gente esquece o exemplo sublime do réu da cruz, como disse o poeta. Aquele que não tinha culpa, que veio em exclusividade de missão, que passou por todos os tipos de... E aí ele vai descrevendo. Por isso que é a beleza do poema. Uma missão tão bela, tão complexa, tão gigante como a de Jesus, em 10 versinhos ele consegue resumir os sacrifícios desde a infância, desamparada, que não teve um canto melhor para nascer, nasceu na estrebaria, numa simples manjedoura, onde comia os animais, as lutas nos trabalhos da juventude, como marceneiro, e a sua missão, que desde sempre foi incompreendida, foi julgada, foi perseguida, e ele que recebeu a todos, diz o poeta, recebeu o rico e o pobre. Quem não lembra da passagem do jovem rico, que Jesus recebeu e deu a lição necessária? Ou da casa onde ele foi jantar, do fariseu, e também foi humilhado. Várias passagens. A ninguém ele negava. Quantos doutores da lei o procuravam? Procuravam testar, procuravam julgar. Queria que ele errasse, que ele falhasse, para que fosse executado. Mas também, quantos pobres, quantos leprosos, quantos famintos, quantos cegos também procuraram, com as mãos estendidas, e ele lhe deu tudo o que tinha de melhor. Esse é o grande Cristo Consolador, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que nós vamos discutir essa noite. E Kardec, de forma assim genial, nos coloca essa importância da missão do Cristo. Porque foi o Cristo que trouxe, como também diz o nosso poetinha aqui do Rio de Janeiro, tão humilde, tão simples, que nos trouxe as verdadeiras leis que nos libertam das prisões, que nos fazem realmente evoluir e alcançar, como ele chamava todos, de braços abertos. E o nosso país tem um símbolo assim, um Cristo Redentor de braços abertos sobre o planeta Terra, convidando a todos para que siga seus passos, para que siga o seu exemplo de amor, de perdão, de resignação na sua missão, de cumprir o que o Pai lhe ordenou, de amar, como ele mesmo ensinava, até os inimigos nós devemos amar. Esse é o grande Cristo Consolador, mas o seu consolo é ainda maior. Primeiro, porque ele nos ensinou a verdadeira lei, a lei que faz com que a gente evolua, faz com que a gente evite os maiores erros
as maiores desvios da nossa rota evolutiva, as maiores tragédias que podem acontecer na nossa vida, que é a lei do amor. É apenas com o amor e com a caridade que a gente consegue desenvolver as nossas potências, as nossas virtudes internas. É com amor e caridade que eu vou aprender a perdoar, a ter paciência. Eu vou aprender a ter uma fé em Deus, de me entregar aos seus ditames, e entender que o Pai é um Pai de amor e bondade, e que derrama sobre nós sempre o melhor. E se naquele momento é o desafio, é a dor, é a luta, é porque aquilo me fará ser lapidado, como a joia que é lapidada, que é retirada aquela canga que envolve ela, aquela pedra, para que ela possa brilhar. Muitas vezes é necessário as lutas, as dores, as expiações que nós mesmos procuramos. Então ele veio nos ensinar isso. Falou muitas lições. Infelizmente, em sua época, não poderia ser através da linguagem direta, como hoje nós falamos. Ele precisou usar metáforas, parábolas, símbolos, porque as pessoas não tinham a consciência ainda capaz de entender as leis de Deus diretamente. Então ele usou de simbologia, de parábolas, de histórias, mas estão lá, dentro delas, as lições imortais que nos ensinam a amar, a perdoar, a ter paciência, a ter fé, resignação, misericórdia com o próximo. E entender que é assim que a gente vai adquirir a verdadeira felicidade. Diferente dos impulsos que nos levam a querer a vingança, a querer o ódio, a desforra. Ele pedia para nós, para que a gente apenas amasse. Por isso que Kardec coloca de forma maravilhosa esse trecho do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nos diz Kardec, que todos esses sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, perda de seres amados, encontram a consolação na fé do futuro, que foi o que Jesus nos ensinou. Ele a todos ele brandava que Deus não era um Deus de ódio e de vingança, era um Pai de amor e de bondade, e que havia o reino de Deus, o reino dos céus, e que quem seguisse seus passos alcançaria esse reino, onde encontraria a paz, a harmonia, a plenitude, a realização do seu próprio ser, de uma forma que ainda hoje nós não conhecemos. E ele nos deu essa mensagem há 2000 anos, nos convidando a seguir seu jugo. E diz Kardec ainda mais sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos lhe aliviarei. Porque Jesus fala
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se hoje eu estou passando pela dor, pela prova, pela dificuldade, o futuro, a esperança que eu vou desenvolver, a fé em Deus, que eu vou conseguir vencer as dificuldades, faz com que eu tenha forças, me leva a esse alívio, a alcançar. Mas aquele que nada acredita, aquele que nada espera, que não crê em nada, que acha que a vida é apenas isso, se resume ao corpo físico, às sensações que tem no corpo físico. Como é que ela vai querer, ou ela vai poder superar uma doença que é incurável? Como é que ela vai aguentar a morte de um ente muito querido, muito próximo, se eu não acredito em nada? Eu achei que o ente se acabou, que ele não existe mais, e que tudo foi em vão, que todo aquele sentimento criado, tudo aquilo que eu convivi, desapareceu feito poeira ao vento. Invade esse coração materialista, que só pensa na matéria, essas dores. Mas quando eu sei que tenho Jesus, que tenho acima de todos Deus, nosso Pai de amor e bondade, e temos o bom pastor, que nos revelou que nenhuma de suas ovelhas se perderá, e que todos nós somos as suas ovelhas, que Ele cuida, que é o nosso guia, o nosso modelo, que foi Ele, como diz a doutrina espírita, há mais de 3 bilhões de anos, que criou o planeta Terra, que cuida dos seres que aqui estagiam evoluindo, com todo o amor, com toda a misericórdia. Eu consigo ter forças, porque eu sei, se eu não vencer agora, amanhã eu vencerei. Esse é o alívio, é o consolo que Jesus nos dá. Mas o que é que o mundo diz hoje? O mundo ridiculariza Jesus. O mundo é materialista, acredita apenas na matéria, vende isso como uma verdade absoluta, trazendo uma penca de desesperados, de pessoas que não veem além dos horizontes estreitos da vida material, que não acreditam em nada, que não têm esperança em nada. Então, por quê? Recentemente, eu li uma notícia que me chocou. Eu fiquei horrorizado, mas essa é a realidade do nosso mundo. Essa querida professora, de nome Célia Maria Cassiano, foi agora, dia 15. Ela lutou durante anos. Essa manchete foi publicada no site da CNN, quem quiser ler o artigo total, pode entrar na internet, na CNN, colocar. Professora que procurou o suicídio assistido na Suíça. E ela fez o suicídio dia 15, foi publicado no dia 17. Porque ela, com uma doença degenerativa, incurável, não aceitou que iria ficar cada vez mais dependente dos outros. Mas ela tinha plena consciência. Essa doença alterava apenas o movimento corporal, mas não mudava a sua mente. Mas acreditando apenas no corpo físico, por que eu vou passar por essa doença? O que é que eu ganho com isso? Por que eu vou me sujeitar a aguentar o meu corpo degenerar até alcançar a minha morte? Já vou morrer logo. É isso que o mundo vai dizer. Que a sua vida, quando você não tem mais utilidade, não tem mais valor. Que é melhor você se suicidar. E alguns países europeus, inclusive a Suíça, já fazem isso. É legal nesses países. Por isso que ela conta a sua história de luta, de anos tentando, gastando dinheiro, traduções, laudos médicos, até que ela conseguiu e fez o suicídio.
Mas nós sabemos, ela não morreu. Nesse momento, ela própria sabe. Ela já sabe que ela não morreu. Ela está viva. No mundo espiritual não tem mais o corpo físico. O corpo físico acabou. Mas ela está viva. E agora? Aquela doença que serviria para lapidar, para melhorar, para trazer ela para um dia, pagar aqueles débitos antigos que ela tinha. Muitas vezes a gente não sabe por quê. Mas a gente vem com esse propósito. Como disse a página de abertura. Ela jogou fora, ela não tem mais. Mas é tão consoladora a doutrina dos espíritos, que diferente, né, de outras doutrinas cristãs, vou usar até as palavras do meu amigo Celso, né? Não é com toda a crítica, é só para mostrar a diferença. Quem é suicida vai apodrecer no fogo do inferno pela eternidade. Algumas doutrinas cristãs dizem isso. Doutrina espírita não, diz não. Nesse momento, essa chance que ela tinha, ela perdeu. Mas o Deus de amor e bondade um dia dará nova chance. Mas quando será isso? Nós não sabemos. E fica ela nesse arrependimento. Porque hoje ela está viva. E ela sabe que perdeu. Por isso que na questão e a questão 597, eu acho que é essa, não sou o seu Silvani que conhece todas, mas Kardec pergunta o que acontece com o espírito do suicida quando ele alcança o suicídio. E os benfeitores respondem, olha, diversas coisas. Depende muito. Porque depende como foi o tipo de suicídio, qual a consciência que a pessoa tinha, qual lesão ela causou, em que órgão, se ela tinha algum atenuante, alguma doença, estava fora de si, quando estava. Tem várias coisas, né? A lei de Deus ela é perfeita. Ela vai julgar cada um de acordo com as suas obras. Mas eles respondem, uma coisa é comum a todos. O desapontamento. Porque quem causa isso quer fugir da dor. Quer fugir do sofrimento. Ele não quer acabar com a própria vida. Ninguém quer. Nós queremos ser felizes. É o nosso impulso primário e primordial. Nós queremos nos realizar como seres que somos. Nesse momento, seres humanos. Um dia já foram alguns de outros reinos e um dia seremos anjos. E cada um querendo se realizar. Então ela está arrependida, desapontada. Quem trabalha nas salas mediúnicas na doutrina espírita é muito comum encontrar. Quando vêm os sofredores, vítimas do suicídio, que gritam e vociferam, eu estou vivo. Por que eu estou vivo? Porque pensavam que ia acabar com aquele sofrimento. Mas acordam no mundo espiritual igual como estavam aqui na Terra. Sofrendo com as mesmas dores, com os mesmos problemas, e agora sem o corpo físico. Eu sei que a palestra não é de suicídio, mas eu não tenho como não abordar esse assunto, porque é isso que o materialismo diz. O materialismo diz para essas pessoas que se mate. O materialismo diz para uma mãezinha que o seu obstetra chega para ele e diz, olha, o seu filho tem uma síndrome de Down. E ele vai dizer, não, eu vou abortar. Para que eu vou ter um filho com síndrome de Down?
Só vai me dar trabalho, só vai me dar despesa, nunca vai ser ninguém. E a gente sabe que isso não é verdade. Para que eu vou ter um bebê com microcefalia? Então, o materialismo diz isso, aborte. E as mulheres que não têm o conhecimento das esperanças que Jesus nos ensinou, da vida futura, da vida além, caem nesse veneno que é o materialismo. E praticam isso. E pagam as consequências dessas dores. Então, eu não mostrei esse exemplo, não foi para criticar a nossa irmã sofredora, jamais. Muito pelo contrário, eu quero pedir que depois, em nossas casas, ou quando estivermos fazendo preces, que lembremos dela, da nossa querida Célia. Foi uma professora durante a vida toda, ensinando crianças. E nesse momento final, cometeu um erro. Mas nós podemos pedir por ela, e ela sentirá as nossas energias. Porque Deus, Ele não quer o nosso fim, o nosso sofrimento, a nossa dor. Muito pelo contrário. Então vamos orar pela nossa irmã, orar pelos aflitos que estão nas guerras, que estão se matando, que estão nos sofrimentos, que estão doentes nos hospitais. Para que eles recebam essa força e um dia possam ver a luz de Jesus. Porque ele vem e faz esse alívio, diz, não, isso é passageiro. Um dia você terá a cura. Lembra muito, não é, o poema do nosso querido Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues, psicografado por ele, o poema da gratidão. Né? Um dos trechinhos ele diz, eu vejo na rua, eu vejo na terra os aleijados, os amputados, os paralisados. Por eles eu oro e a ti eu imploro. Porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também bailarão. É isso que diz a doutrina do Cristo. E é isso que diz a doutrina espírita, relembrando a doutrina do Cristo. Foi ele que provou a imortalidade da alma, quando retornou. Há pouco tempo nós passamos pelas festividades da Páscoa, onde a gente, com muita alegria, presenteia nossos filhos, nossos amigos com chocolate, ovos de chocolate. É tudo muito bonito. É muito feliz. Mas a gente não pode esquecer que a principal missão não é o Jesus morto, crucificado. É o Jesus redivivo, que retorna na imortalidade da alma, depois de ter sido destruído, seu corpo dilacerado, humilhado, mas retorna vitorioso, mostrando para nós que nos aguarda esta vitória também. Que todos nós um dia vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Essa é a grande lição do Cristo, a lei do amor, as leis divinas, a vida imortal, o reino dos céus, o amor, a caridade, o perdão, tanto que ele nos ensinou. Por isso que ele disse que seu jugo é leve. Porque depois que a gente passa por esse jugo, desse fardo, a única coisa que ele nos quer, nos diz Kardec, que ele nos pede, é que enquanto a gente está nessa dificuldade, a gente ame. A gente pratique a lei do amor. Por isso que Kardec diz assim no Evangelho. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência à felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensinava. Seu jugo é a obediência dessa lei. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, que é o amor em ação. Quando você ama alguém e vê alguém em sofrimento,
nós agimos com caridade para aquele nosso irmão sofredor. Qual é o pai que consegue ver seu filho em sofrimento e não querer ajudá-lo? O próprio Cristo disse isso. Vós que sois homens, quando o vosso filho te pede pão, você dá cobra? Você dá pedra? Não. Nós ajudamos os nossos entes queridos. Então é apenas a condição que ele nos ensina. Amar, perdoar. Esse é o Cristo Consolador. Mas ele foi mais além. No Evangelho de João, ele nos faz uma promessa. Ele diz que um dia, porque o Cristo, ele conhecia as nossas aptidões, as nossas dificuldades, os nossos erros, a nossa teimosia, como éramos difíceis de aprender as lições. Já se passaram 2000 anos que ele veio. E o mundo continua, um irmão matando outro irmão, às vezes por coisas pequenas, nem que fossem as grandes, as fortunas, os tesouros, os reinados, porque depois a gente deixa. Os reis também morrem, também desencarnam. Então, o que equivale você perder sua alma, como também ensinou Jesus, para ajudar a amealhar uma multidão de vil metal? Depois você vai deixar virar uns herdeiros. Mas ele nos diz, no Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, outro Paracleto. É a palavra em grego da época, o grego koiné, o Consolador. A fim de que fique eternamente convosco. Então Jesus estava se despedindo na última ceia e dizendo, né, para os discípulos, olhe, não turbem os seus corações, não fiquem com medo, não se atemorizem. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas já estava dando instruções e consolo. Eu vou para o meu Pai. Mas quando eu for lá, eu vou pedir que ele mande outro Consolador. E esse, ele não vai sair nunca mais de junto de vocês. Ficará eternamente com vocês. O mundo não pode o receber agora, porque não o vê e não o conhece. A gente não tinha elevação suficiente para entender as verdades espirituais. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, ou como alguns, né, das outras doutrinas cristãs dizem, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E a gente sabe que no século XIX, em 1857, foi publicado a primeira obra espírita do mundo, a primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril. Faz 169 anos. O ano que vem, para 170 anos. Que o mundo já teve a oportunidade de conhecer as leis espirituais. De saber que a gente é imortal, que a gente é amado por Deus, que a gente não vem aqui para sofrer, muito pelo contrário, é para evoluir, mas que nós temos livre-arbítrio. Podemos escolher as experiências que queremos viver.
Mas que a partir dessas experiências a gente vai aprender com elas. Por isso que eu tenho que recolher aquilo que eu semeei. Senão, como é que eu aprendo? Como é que eu evoluo? Como eu sei qual é a semente boa e qual é a semente má? Como é que eu vou aprender que plantando urtiga eu vou me coçar todinho? Plantando espinhos eu vou me ferir com as pontiagudas pontas dos espinhos. E que plantando maçãs, uvas, laranjas, frutas, flores, eu vou ter sabor e vou ter perfumes. É assim que a gente aprende. Essa é a lei da evolução. Então a gente já sabe de tudo isso há 169 anos. Mas ainda de corações endurecidos. Por isso que o Espírito de verdade, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 3 mensagens do Espírito de verdade. Só tem, na parte Instruções dos Espíritos, só tem mensagem do Espírito de verdade. Que foi o grande organizador, aquele que comandou Kardec aqui na Terra, como codificador, pesquisando, fazendo as respostas com os espíritos, descrevendo os fenômenos, as leis, e em cima, coordenando toda essa revelação espiritual para a Terra, o Espírito de verdade, como ele disse, como prometeu o Cristo Jesus. E olha o que esse Espírito nos diz. Aqui nós vemos o Cristo, com essa mão estendida para nós, sempre nos convidando a seguir os seus caminhos, a seguir os seus passos, a aceitar o seu jugo e o seu fardo, que é leve, e seu jugo, que é suave, que é a lei do amor. E aí, ele nos diz: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Olha só, quem foi que veio aos filhos de Israel? A gente já começa a saber quem é o Espírito de verdade, né? Quem foi que outrora trouxe um Consolador, trouxe uma revelação para a Terra, consolou muita gente. Nós podemos achar com o nosso orgulho enganoso, não é? Olha, nós somos espíritos, somos adiantados. Não, nós somos atrasados. Muitos irmãos não precisaram conhecer a doutrina espírita para se evangelizar, se tornarem espíritos purificados. Conseguiram, antes do advento da doutrina espírita, purificarem seus espíritos. Muitos. E aí a gente pode citar vários. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, e aí vai. Muitos e muitos. Que se tornaram puros. Então nós somos os atrasados. Que precisamos de mais uma lição. Não foi suficiente a lei do amor. A gente precisa ali, ó, alguém que explique detalhado. Ó, o que acontece. É isso, é aquilo. Mas a gente tem esse consolo. E continua o Espírito da verdade. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixos o bem espaço no seio da humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem é o Espírito da verdade? Fica claro, pelo que ele está falando.
mas ingratos. Os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, né? Porque a morte não existe. Jesus já provou isso com a sua ressurreição. A morte não existe. Porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas ou dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivados crescerão e se desenvolverão como cedro. Olha que bonito, né? Forte. Aí ele dá o exemplo de uma madeira que tem resistência. A gente vai tornando as nossas virtudes cada vez maiores e mais resistentes. Pode vir a prova que for, mas depois que eu tenho a paciência, que eu tenho a resignação, nada me tira daquele equilíbrio. Pode vir a dor que vier, depois que eu tenho aquela fé em Deus, a ponto de remover montanhas, nada me alterará dessa fé, dessa confiança, dessa entrega em Deus. A ponto de fazer como Jesus fez. Porque muitos dizem, Jesus teve medo, pediu para afastar o cálice, mas Jesus estava dando um ensinamento. Ele nos disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, se faça a sua vontade. Então ele estava dizendo isso. Isso é a verdadeira fé. É saber que Deus nos dá as melhores oportunidades. E se a gente está passando pelaquela dificuldade, a gente tem que tentar extrair a melhor lição, para que as nossas virtudes se desenvolvam como cedro. Chico, nesse livro, capítulo 15, A Ordem do Mestre, infelizmente não dá tempo de ler e contar toda a história, mas resumidamente conta que por volta de um dos natais, ali perto do século XIX, Jesus encontra com João Evangelista, o apóstolo amado, e pergunta sobre a sua doutrina na terra. Né? E João só conta coisas tristes a Jesus, né? Porque infelizmente, no decorrer daqueles 19 séculos, o ser humano fez guerra em nome de Jesus, matou, traiu, distorceu os evangelhos. Aí ele vai contando tudo, né? E aí o Cristo, eu vou ler só esse trechinho porque é maravilhoso. Aí o Cristo, entretanto, sussurraram os lábios divinos, docemente. Consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos que preferiram o materialismo, né? As ousadias da ciência, o apopo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João? Jesus sempre é assim, né? Ele já sabia tudo, mas ele quer dar a oportunidade da gente crescer, aprender, né? Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Aí Jesus faz um mini teste, rápido com João, né? Está aprendendo. Aí João, né? Que não é o Cristo. Mestre, também te ensinastes, né? A cada qual segundo as suas obras.
que eles carreguem as vossas cruzes. João queria lei, né? mais severa. Foi dado chance, né? Ninguém pode dizer que não. Durante toda essa história da cristandade. Aí Jesus olha para João docemente e diz: mas João, eu prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. Aí os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa de amor do Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profanando a fraternidade e o amor, quer dizer, trocaram, né? Por moeda de poder, por dinheiro, vendendo indulgências, vendendo milagres, promessas, terrenos no céu, fizeram todo tipo de... Se eles traíram dessa forma, mandarei que os mortos falem na terra, em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerá mais um fragmento dos véus misteriosos que cobre a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mãos silenciosas da morte. Os que voltarem pelos caminhos ermos dos sepulcros retornarão à terra, ressuscitarão, né? Voltarão, para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. Nos diz Jesus. E aí finaliza Humberto de Campos, o irmão X, que é o autor desse livro, conta várias crônicas, e no capítulo 15 é essa, que a partir dali, no século XIX, veio os fenômenos espirituais, as mesas girantes, e que Kardec pôde, enfim, codificar a doutrina espírita, explicando as leis do mundo espiritual e suas consequências morais. Se a gente segue o caminho reto, a porta estreita, que é o convite de Jesus, como a gente leu nessa mensagem de abertura, ou se ainda a gente se perde nos caminhos largos e temporários da Terra. Mas para finalizar, eu quero terminar de ler, né, a mensagem do Espírito de Verdade. E ele continua: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E finalizando, ele diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, mensagem foi dada em Paris em 1860. Então aproveitemos, meus irmãos,
Já fazem 169 anos que essa doutrina que relembra Jesus, que recorda suas lições de amor, que nos revela as leis e o mundo espiritual, está entre nós, nos convidando, de mão estendida, nos consolando, nos dando força, sabendo que no final nós venceremos, que nós podemos, como Jesus mesmo nos revelou, o amor cobre a multidão de pecados. Então eu não preciso, com dor, com sofrimento, pagar pelos erros, eu posso pagar através do amor. É a lei do amor que nos fará desenvolver essas virtudes. Aproveitemos o tempo. Agora é a hora. É o momento de amar, de perdoar, para que não possamos nos arrepender depois. Teremos novas chances? Teremos. Mas para que passar por mais sofrimento, mais experiências dolorosas, se podemos agora decidir, como disse Chico? Eu não posso voltar ao passado e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Paz e bem para todos. Sigamos sempre com Deus.